Adriano, agora eu quero ficar, né, a teu comando, né, para ver, para reconvidar se alguém mais quer, não, voltar a tocar, algum comentário. Queria fazer uma pergunta aí, já que nós estamos, tem vários ufólogos aqui na live, né? O Boaventura, que inclusive já fez algumas lives aqui no canal. Meu amigo aí, o Valmir, das antigas, né, Valmir? Que a gente ficava até de madrugada falando sobre os OVNIs. Naquela época eram OVNIs. Nossa, 5 horas, 6 horas. O Edneu, meu amigo Edneu, o Paulo Aníbal também, né? Que é uma referência da ufologia do Brasil. Então, eu queria perguntar a vocês aí a opinião de cada um, inclusive do Dr. Julio, sobre a questão para a gente fechar a live, né? Estamos aí com 2 horas e 18 minutos de live, né? Para a gente finalizar aí a opinião de cada um sobre a atualidade da ufologia. O que é que vocês acham, cada um, e particularmente, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu acho que isso é uma pergunta de todos que estão aí no chat, né? Que gostariam, inclusive a toda a população brasileira. O que é que vocês acham sobre a ufologia atual, sobre o futuro da ufologia, e será que vai sair aí algum coelho, né? Diria até assim, algum coelho aí dessas revelações lá nos Estados Unidos, lá a gente teve o OVNI Tic Tac, o OVNI Gimbal e o OVNI Go Fast, o Tic Tac na costa oeste americana, o OVNI Gimbal e o Go Fast na costa leste, né? No USS Roosevelt, o submarino nuclear americano, né? E na costa oeste tivemos lá o Nimitz, né? E todo aquele avistamento do OVNI Tic Tac. Então, eu queria saber a opinião de cada um sobre se realmente essa lei lá do Congresso americano, que já me parece que já desvirtuaram um pouco a lei, né? De que teria a finalidade, os senadores se reuniram a finalidade de revelar para o mundo aí muita coisa sobre que hoje eles chamam de UAPs, né? O anomalias, como eles mesmos falam, né? Inclusive com os observáveis, com as características desses UAPs, né? Que seria a antigravidade, a invisibilidade, a capacidade de andar aí de maneira multimeio, né? No espaço, na atmosfera, como também nos oceanos, a grandes velocidades aí, a mais de 1.000 quilômetros, 800 a 1.000 quilômetros nas águas dos oceanos aí, inclusive com perseguições da Marinha Americana. Então, eu queria saber se realmente esse movimento americano, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma referência quando a gente fala de ufologia, né? Porque até hoje se diz muito que eles têm aí muito segredo sobre a questão dos UAPs. Então, eu queria ver a opinião de cada um, começando aqui pelo Boaventura, aqui que está aqui abaixo de mim, aqui no quadradinho, Boaventura. Primeiro, a tua opinião sobre tudo isso aí. Contigo aí, e depois a gente dá as considerações finais de cada um. Contigo. Assim, a gente tem que olhar dentro de uma visão mais racionalista, né? Porque os Estados Unidos jamais ele vai liberar, né, totalmente as coisas de OVNIs. Então, o que a gente pode esperar de lá, por essa movimentação, fazendo uma leitura de contexto, é que pode ser que exista uma abertura parcial, né, dessas coisas do fenômeno, mas isso já vai ser muito bom, né? Porque o Brasil ele tem acordo com o governo norte-americano nessa questão de OVNI, e o acobertamento que acontece aqui ele é muito motivado pelo acobertamento norte-americano. Se houver uma abertura, mesmo que parcial lá, nós teremos essas consequências aqui no Brasil também. Pode ser que muitos arquivos que nós temos hoje secretos, ultra secretos, venham à tona, né? Sejam liberados. Aí deve ter uma triagem, alguma coisa, para que isso de fato aconteça. O que a gente percebe também é que houve um aumento significativo de avistamentos em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e o pessoal está mais adaptado para conversar, para discernir mais em cima desse fenômeno aí dos UAPs, né, do fenômeno anômalo não identificado. Isso me causa uma certa preocupação, porque pode ser também, aí estou conjecturando, uma jogada dos Estados Unidos para
colocar no espaço aéreo de outros países, inimigos ou não, né, China, Rússia ou algum outro país, os seus drones espiões, tecnologia secreta, e aí vai ser classificado como UAP, né? É um OVNI, é um objeto voador não identificado, é alguma coisa assim, e na verdade não é. É uma máquina terrestre espiã criada pela potência Estados Unidos, e ela teria, vamos dizer assim, esse álibi, né? O tal do AP. Então, a gente tem que pensar na parte boa que pode advir, né? Essa liberação, mas também tentar ler as entrelinhas, porque pode ter algo mais acontecendo nisso tudo aí. Outra coisa que me chama a atenção foi que em 2023 a NASA veio publicamente falar a respeito do assunto em 2 audiências públicas, coisa que a NASA sempre negava, né? Isso aí não existe e tal. Não que ela tenha afirmado que vida extraterrestre exista, mas se algo está em eminência de acontecer, ou seja, uma liberação, um reconhecimento de vida extraterrestre, certamente vai vir por um órgão desse, uma NASA, né, ou algum governo que seja importante, ou Estados Unidos, ou Rússia, ou China. Então, eu penso que, em função de um depoimento da Ellen Stoffman, Ellen Stoffman, ela é uma cientista da NASA. Algum tempo atrás ela falou que até 2025 seria reconhecido pela NASA que vida extraterrestre existe, de alguma forma, né? Pode ser parecido com a gente, ou a nível bacteriano, mas que seria reconhecido. Só que depois ela voltou atrás, não é bem 2025, é 2030. Mas ela deve ter sido contextualizada em alguma reunião da NASA para ter um dado preciso, ou um ano preciso. Isso não é apenas uma opinião, né? Ela deve ter alguma coisa delineada que deverá acontecer em breve, até 2030, talvez antes, e a população mundial tem que estar preparada. Por isso, esses movimentos e tudo isso que está acontecendo no mundo e até no Brasil, aí, com o reconhecimento de ufólogo agora, tudo isso vai ser muito bom para acelerar, para que as pessoas quebrem o paradigma e também fiquem mais antenados com essa modernidade, né? Vão ter que se acostumar com a ufologia, que futuramente vai chamar, provavelmente, aí, exobiologia, aí o ufólogo, de repente, vai virar exobiólogo, né? Vai virar alguma coisa diferenciada, talvez, para ditar as normas dentro desse novo panorama futurístico que a gente vai vivenciar. E está aí já às margens de acontecer, né? Eu espero estar vivo para ver tudo isso acontecendo. Para mim não vai ser nada de surpresa, né? Mas a gente vai estar aí para ajudar as pessoas a encararem essa nova realidade. E os ufólogos tinham que se unir para se ajudarem também e ajudarem a sociedade dos países, aí, a sociedade brasileira e outros países também, principalmente na América Latina. Então, essas palavras aí que eu queria deixar como reflexão para vocês. Eu vou passar aqui para o meu amigo Valmir. Valmir, qual é a tua opinião? Já que o Boaventura aí analisou bem aí, né? De maneira bem ampla aí a questão dos UAPs, quero que o Valmir dê a opinião dele aí, particular, sobre o momento atual aí da ufologia mundial e também nos Estados Unidos. Contigo, Valmir. Bom, para mim, acho que o divisor de águas foi o dia 16 de dezembro de 2017, quando o New York Times publicou aquele famoso artigo, aquela bomba que viajou pelo mundo todo, e daqueles 3 vídeos. Assim, a minha visão é que o governo dos Estados Unidos, sabe, existe um mundo convencional, né, e aquele mundo das sombras que ninguém vê, que só apenas alguns comentam, né? E eu acho que quando esses 3 vídeos chegaram, de alguma forma, pessoas que estão
sabe, que trabalham, que estão nesses projetos secretos, que estão nesse governo das sombras, eu tenho certeza que pessoas ali, existem pessoas que querem que a verdade venha. Mas, por outro lado, existe uma preocupação do tipo, como é que a sociedade, como é que o mundo vai receber uma notícia dessa? Você já parou para pensar? Eu sempre reflito sobre isso. No dia em que for divulgado que existe civilizações no universo, qual que vai ser o impacto disso? Porque tem um impacto religioso, político, cultural, e assim, o nosso mundo, ele não é um mundo de uma só raça, de um só povo, né? A gente na verdade, nós somos muitos povos, muitas raças habitando o mundo, né? O que é, por exemplo, diferente quando você olha para a casuística ufológica e você vê que aquelas pessoas que vêm, que nos visitam e onde existem os diálogos, eles falam, nós somos um povo só, uma só raça, né? E eu fico imaginando que, no momento que aqueles vídeos saíram, de alguma forma, esse mundo das sombras começou a arrumar um jeito de preparar o mundo para essa notícia. Então, eu vejo aquilo, para mim, esse dia 16 de dezembro de 2017 foi um divisor de águas, em que alguém lá atrás, um esforço está ocorrendo lá atrás para que o mundo saiba, num futuro próximo, do meu ponto de vista, vai ser um futuro próximo, tá? Que nós não estamos sós no universo. Depois disso, né, eu gostei muito, eu ia tocar nesse assunto que o Edson Boaventura tocou, não foi só, olha, foi o Pentágono, foi a Marinha que ratificou, não sei se vocês se lembram que 2 anos depois a Marinha foi lá e ratificou, porque a Marinha, mais do que ninguém, é que está mais envolvida nesses projetos, né? Aí depois disso veio a NASA, que de maneira tímida, né, porque, afinal de contas, os congressistas, né, dessa vez, os congressistas norte-americanos, eles se moveram, sabe? Eles se uniram, aqueles que têm interesse pelo fenômeno, eles se uniram para... Não, pera lá, agora a gente vai encaminhar isso, porque agora a gente vai usar o mesmo argumento, que é o argumento da segurança nacional. Eles se uniram para criar aquela força-tarefa, né, que agora virou a Arrow, né? E nisso, a NASA não podia ficar do lado de fora. Então, já no ano passado, quando a NASA também veio a público, e que ela disse, né, só para completar, que ela também montou uma força-tarefa dela para estudar o fenômeno, eu percebi que é mais um passo, mesmo que seja pequenininho, para a gente chegar no dia em que isso vai abrir. Como isso vai abrir, eu não sei. Eu confesso a vocês que eu não sei. E, paralelamente aqui, só para finalizar a minha parte, eu não sei se vocês assistem a série do rancho Skinwalker, né? Ali é onde eu vejo um baita de um trabalho de pesquisa científica, não só do ponto do fenômeno OVNI, quando da parte paranormal. Então, ali você vê o paranormal e o fenômeno OVNI, os dois juntos, né? E quem está comandando essa série agora, não sei se vocês sabem que o rancho Skinwalker ele foi comprado em 2006 pelo Robert Bigelow, né? Bilionário, magnata do ramo de hotéis, que tem uma empresa que presta serviços para a NASA, fundador também do Instituto de Estudos da Consciência, não sei se vocês acompanham, que agora ele tem financiado projetos para trazer pessoas para estudar, veja só, ele primeiro começou a estudar sobre OVNIs, agora está estudando sobre o fenômeno da consciência e da sobrevivência pós-morte. Ele foi lá, em 2006, comprou por acho que $240 mil aquele rancho do Skinwalker, né? E lá ele colocou um monte de cientistas, o governo dos Estados Unidos financiou a pesquisa dentro do rancho Skinwalker, até que, pesquisa essa que nem você nem eu, a gente sabe muito pouco, porque isso não foi divulgado, tá? Até que, quando foi? Acho que foi em 2000, foi em 2016, o Brandon Fugel, não sei se aquele milionário do ramo de imóveis, ele foi lá e comprou o rancho Skinwalker por $2 milhões, e que ele colocou lá? Ninguém mais, ninguém menos do que o Travis Taylor, né? Não sei se vocês acompanham ali essa série, né? Super conhecido, Travis Taylor, cara, um cientista PhD, que com PhD em física,
aliás, a formação dele é físico, geofísico, ele tem um monte de títulos, né? E aquele outro investigador que é o principal, que é o Eric Bird, nessa série. E eles avançaram tanto, com tantos equipamentos, aqui eu fiz até uma lista dos equipamentos que eu acho que até os ufólogos, essa série do Skinwalker ensina muito para a gente como é que a gente faz a investigação de campo, como é que a gente bota a metodologia, e para vocês terem uma ideia de como esses caras avançaram nessa pesquisa, porque eles ali filmaram UAPs, os UAPs filmaram fenômenos paranormais. No Rancho Skinwalker acontece absolutamente de tudo. Eles perceberam, eles descobriram aberrações de espaço temporal, eles viram. Eu não vou entrar no mérito aqui senão a gente vai gastar horas, mas o que eu comentei do Rancho Skinwalker? Porque agora eles filmaram helicópteros da Força Aérea dos Estados Unidos, do Exército, sem nenhuma identificação alguma, sobrevoando o sítio à noite. Eles foram sobrevoados, vieram gente do Exército. Por quê? Porque agora eles começaram a ficar preocupados de que, olha, a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, porque senão um dia desse vai aparecer um camburão preto e a gente vai levar embora, a gente não vai saber o que aconteceu com a gente. Então, existe agora uma preocupação por parte do History Channel, da empresa que está fazendo, que está produzindo essa série, né, do Rancho Skinwalker, com a segurança dos investigadores que estão ali, porque agora começou a mexer com os militares. Sabe aquela história da indústria, enfim, dessa indústria militar dos Estados Unidos, esse complexo industrial militar americano, em que eles estão com projetos que estão 40 anos, alguns já chegaram a dizer que 400 anos. Esses caras começaram a mexer nesse vespeiro. E, paralelamente a isso, o Congresso americano, por que a gente não chama o pessoal do rancho, que está produzindo a série do Rancho Skinwalker, para vir aqui testemunhar? A mesma coisa com Bob Lazar. Por que nós não chamamos o Bob Lazar? Porque agora estão querendo. E o Bob Lazar falou, vou testemunhar também. Percebe? Começa a ter uma confluência que começa a pressionar esse mundo das sombras. Cara, e aí? O que nós vamos fazer? Porque agora tem uma série fazendo muito sucesso com meus amigos. Eu estava vendo os equipamentos que esses caras estão utilizando. Olha, a Samsung, não sei se vocês sabem, a Samsung, ela colocou todos aqueles displays da sala de guerra, né? E uma empresa responsável por criptografia, que fornece sistemas de war room, né, para nações, forneceu para a série Skinwalker, e tudo criptografado, cara, para que nem sequer os militares possam ter acesso. E agora, nessa quinta, agora no quinto season, né? Em inglês é season, né? A season do Walker, cara, eles avançaram, eles avançaram tanto que agora a preocupação deles mesmo é se em algum momento alguém vai acontecer alguma coisa com alguém que está trabalhando ali, né? É muito interessante. É por isso que, só para finalizar aqui, eu acho que a gente está próximo. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu percebo que, sabe, a pressão ela continua aumentando mais contra esse mundo das sombras. É isso que eu vejo, sabe? Nós estamos próximos. O Divisor de Água foi em 2017. Eu vejo que novos atores estão chegando para servir como testemunho lá no Congresso dos Estados Unidos, e esses caras da série do Skinwalker, olha, nesse momento eles estão na vitrine e alguma coisa vai acontecer. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Edneu, né, Edneu? Grandes lives que nós já fizemos. E aí o Valmir colocou até uma coisa muito interessante aí, né? Nas falas dele. A questão também da interdimensionalidade. A gente vê isso muito no Rancho Skinwalker, a questão da interdimensionalidade, porque a ufologia científica, né, eu acredito que ela esteja aí
cruzando o caminho da própria interdimensionalidade hoje, que fica essa pergunta, será que realmente eles já sabem de muita coisa ligada à questão interdimensional, né? E esses objetos, eles viriam do nosso universo ou viriam de uma outra dimensão, né? Onde existiria aí uma manipulação do espaço-tempo sendo manipulado aí por esses objetos que tem várias características aí, né? Então eu vou passar para o Edneu. O Edneu agora vai dar a opinião dele sobre o momento atual da ufologia e o que poderá nos aguardar, Edneu, aí no futuro da ufologia. Contigo, Edneu. Bom, eu agradeço aí, eu mando um abraço aí ao Boaventura, ao Valmir, né? A última vez que nós se encontramos, acho que foi até num evento, foi no evento do Dr. Julio, acho que na Assembleia, se eu não me engano. De qualquer forma, é o seguinte, a minha opinião, Adriano, sabe que fica difícil às vezes mudar, né? Eu vou muito, por um lado que eu sempre falei, é que eu acho que o maior doutor da gente é as nossas experiências pessoais. Eu me sinto uma pessoa privilegiada e me encontro dentro da ufologia a partir de praticamente 2008, né? Que foi onde deu um start, que eu vi que não era isso que eu queria, era algo que eu acabei entrando de uma forma arbitrária que até hoje eu não entendi. E ao longo desse período eu tive muitas experiências em relação a isso. E por outro lado eu pude observar também, que nem você perguntou no começo, sobre esses eventos que são colocados principalmente sobre digamos, a inteligência americana. Eu não vou mudar minha opinião. Eu acredito que de quando em quando, de tantos ufólogos ficarem esquematizando, perguntando, colocando na parede os militares, eles provavelmente eles sabem muito mais do que ele está nos dizendo. O Valmir também me conhece, né, Valmir? Já passamos altas madrugadas e depois de, acho que, 8 anos ou 9 anos que a gente não se vê mais, nunca mais participamos, eu não vou mudar muito a minha opinião, porque eu acredito que muita parte hoje da ufologia, a ciência ainda tem certas suas limitações. Eu acredito que a própria ciência em si ela vai ter que criar outros equipamentos ou instrumentos para poder desenvolver uma outra pesquisa um pouco mais avançada. Então, o que eu vejo hoje, quer dizer, eu não me considero ufólogo, né? Talvez por isso que eu acho que eu tenho a liberdade de falar, que eu me sinto mais como um curiólogo, né? Eu sou uma pessoa mais esquematizada assim, a ficar observando as coisas, né? Eu não me rotulo como ufólogo. Então, eu procuro ver esse lado um pouquinho mais além. Eu acredito que a parte da ufologia, mesmo que os próprios militares americanos conhecem, tem até projetos secretos, que nem até o Valmir aí, a gente já até falou muito a respeito disso no passado. Eu acredito que muita coisa da ufologia está muito além do que a ciência pode explicar hoje. Eu acredito que, mesmo que a maior parte de ufólogo acredita que o negócio vai ser o ano que vem, eu estou ouvindo isso há muitos anos e não aconteceu nada. O que eu creio é que os americanos eles vão novamente, e daqui a pouco, todo ano, trazer alguma coisinha, como eu falo, de uma forma bem simbólica, né? De uma forma que vai dar um pirulito para os ufólogos para calarem a boca. Eu acho que eles sabem muito mais mesmo, do que eles estão nos dizendo. E não existe interesse, é claro, por problemas até a nível, sei lá, de segurança, eles abrirem a boca. Né? No passado dizia quem conseguir dominar os mares e os céus, né, ganharia qualquer tipo de conflito. Então hoje eu vejo que mesmo que eles detenham uma determinada tecnologia hoje, talvez trazida por uns supostos ETs, eu creio ainda que boa parte disso ainda está longe do ser humano aqui poder entender. O Valmir falou muito sobre o Skinwalker, que acredita que a partir da paranormalidade, ela está hoje o homem, ele está conseguindo uma espécie de uma bifurcação de diversas coisas, né? Por exemplo, a paranormalidade é algo também que é inexplicável, né? Por exemplo, eu conheço, eu já até tive acesso e já aconteceu comigo coisas paranormais que até hoje eu não consegui compreender, coisas que eu nunca falei, eu nunca me recuso de falar.
O Valmir mesmo sabe, né, Valmir, que eu sempre falava sobre isso, né? E eu nunca ditei nada sobre o que tem acontecido. Então, são coisas que eu fiquei observando ao longo do tempo e eu caio em mim que muita parte desse fenômeno ufológico, dos UAPs ou coisa parecida, esteja ainda fora da esfera física. Muita coisa está vindo, acredito, que de outras realidades. Então, são coisas, por exemplo, que não existe patamares ou padrões, digamos, do homem hoje ter uma cartilha para poder identificar o saber. Então, acredito que ainda o homem, o próprio ufólogo em si, ainda vai ter que labutar muita coisa, compreender muita coisa e talvez sair um pouquinho, por exemplo, desse casulo que a gente coloca sobre a parte científica mesmo, acho que ela é extremamente importante, porque é a única parte que pode, por exemplo, explicar. Mas eu acredito que a gente está tratando de um tipo de anomalia que ainda não existe elementos, sabe, para poder explicar, porque estamos lidando com coisas completamente fora do contexto, coisa que nem você falou, nós já fizemos muita live junto, a gente falou sempre, por exemplo, esses objetos, vamos colocar como objetos, né, que a gente também não sabe direito o que seja, de estarem fazendo, por exemplo, determinadas evoluções assim fantásticas, que seria impossível para o ser humano, até em determinado meio também da água ou coisa parecida. Então, dá para perceber que existe alguma coisa que está completamente fora da área física nossa. Apesar que eu acredito que ainda exista uma parte da ufologia ou da observação que seja aqui da 3D, do meio físico. Mas eu creio que a gente está recebendo visita de coisas completamente fora, de outras realidades, né? Não estou nem falando de dimensões, de realidades. Então, são coisas que acho que fica difícil e a gente não tem uma cartilha para nos dizer se é isso ou aquilo. Eu acredito ainda, viu, Adriano, que a gente, todo ano, que nem aconteceu ano passado, aquele negócio daqueles 3 objetos, que chegou os americanos lá, os generais, ou chamaram a imprensa, pô, eles nunca fizeram isso, por que fizeram isso? Então, são coisas, por exemplo, que eu fico suspeitando que existe alguma coisa fora do padrão mesmo correto, alguma coisa que está sendo arquitetada apenas para dar uma resposta às pessoas que ficam pedindo para falar alguma coisa, principalmente os estudiosos, não só aqui, né? Acredito também que na América, principalmente, muitos estudiosos ficam correndo atrás de alguma resposta. E a resposta é que, se eles tiverem alguma coisa, o Boaventura mesmo sabe aí, coisa de, por exemplo, que nem o caso Varginha, muita coisa ainda está na obscuridade, né? A gente não sabe direito o que aconteceu, a gente só vê especulações daqui e dali, né? Então, isso aí fica muito difícil. Às vezes, o ufólogo em si, né, ele poder tratar esse lado. Então, vamos ver, né? Eu gostaria realmente que até 2030 vai haver alguma coisa, mas eu acredito que não vai ser muito simples, né? Não vai ser muito simples. Agora, é claro que a iniciativa da academia latino-americana foi muito importante, né? Porque é o primeiro passo para, pelo menos, as pessoas começarem a ver com mais seriedade tudo isso, né, Adriano? Agora, eu estava negócio naquela época que a gente fez aquelas lives referente a aquelas filmagens e tudo isso, aí eu perguntei para você, será que é só isso que eles têm? Será que é só isso? Eu acho que não é só isso, Adriano. Eu acho que eles sabem muito mais coisa e estão desovando aos pouquinhos, né? Porque chega um momento que a gente quer saber, né? E eu acredito que quem tem o maior que é o maior detentor, digamos, de conhecimento a respeito disso, deve ser a parte dos militares mesmo. E acredito que na mão deles eles não vão abrir com facilidade. O ano que vem vai acontecer mais uma coisa, esse ano vai acontecer, entendeu? Vai ser assim. Então vai levar aos pouquinhos aí, ficar enrolando, né? Eu acredito que é assim que vai funcionar, né? Então eu não tenho muita pretensão a achar que o mês que vem, né? Quantas vezes nós já fomos, eu e você, né, decepcionado com essas histórias desses encontros para dizer alguma coisa. Então é isso que eu penso da ufologia em si. Tá bom? Me desculpem, né, de eu estar
falando alguma coisa completamente diferenciada, mas eu vejo dessa forma, tá bom, Adriano? Não, mas é importante a opinião de cada um, né? A gente sabe que uma live dessa é interessante para a gente também trocar ideias, né? O Boaventura colocou um lado da moeda, o Valmir colocou o outro lado aí, até da interdimensionalidade. O Edneu já acha que a coisa não vai ser tão fácil de ser revelada, mas aos poucos poderá ser, né? A conta gotas, né? Como dizem aí os grandes ufólogos aí. E agora eu vou passar para o Paulo Aníbal. Quero saber a tua opinião, Paulo, sobre a questão atual dos OVNIs e a questão, será que essa revelação, né, vai demorar aí no tempo? Será dentro de pouco tempo? A questão é o tempo. É saber que vai ser revelado algo, será. Né? Eu acho que isso aí é inexorável. Mas a questão é saber se estamos perto ou estamos ainda longe dessa revelação. Contigo aí, Paulo. Quanto aos detalhes da revelação, eu não sou tão otimista assim. Eu não acredito que vai ser tão rápido assim. Eu concordo com praticamente tudo que todos os ufólogos falaram até agora. O Edson, inclusive o Edneu tocou interessantemente nesse aspecto meio ceticismo em relação ao comportamento dessa revelação. Não podemos esquecer que não é só os americanos que detêm há muito tempo informação ufológica de grande importância. A antiga União Soviética tinha muita coisa, ainda tem muita coisa guardada. A China tem muita coisa, e muita coisa, obviamente, não veio a público. Então, e eu acredito até que, por baixo dos panos, entre os militares desses países, ocorre alguma coisa que estão sempre trocando algumas informações, mas cada um dos países guarda para si a parte mais estratégica, por assim dizer. Então, quanto à revelação, eu não acredito que isso vai acontecer a curto prazo. Eu concordo até com o Edneu que sempre vai ser colocado algumas coisinhas todo ano, tudo. E quanto à outra parte que algumas pessoas estão proliferando por aí, o contato amplo com extraterrestre. Eles viriam aqui manter aquele contato global. Também não acredito nisso de maneira aberta. Os ET já estão aqui há muito tempo, há décadas, estão aqui atuando na maneira deles, da forma deles, pesquisando do jeito deles. Então, é isso que se prega, que ando pregando por aí, que vamos ter, tipo, o independência de um contato abrangente por parte deles. Não acredito também que isso vai acontecer de maneira oficial. Outra coisa que eu gosto de enfocar, eu sei que vou entrar um pouquinho na questão de ficção científica. Quem se lembra do começo do Arquivo X? Muitos procedimentos que ocorre de acobertamento, o próprio seriado Arquivo X mostra isso, de como que é. E cada coisa séria que ocorrer com o fenômeno OVNI, pode ter certeza, se envolver a parte dos militares, vai ter acobertamento sempre. Porque isso daí é uma coisa da área estratégica. Faz parte do contexto operacional deles. Então, eu não vejo assim, quanto a revelação que muitos estão esperando para o ano que vem, ou até para 2030, eu acho que nem em 2030 vai acontecer. Eu sou um pouco cético quanto a isso, mas a gente tem esperança, lógico. Mas eu espero que a coisa evolua na questão, no conhecimento e na pesquisa e na profissionalização da atividade ufológica. Não é para a nossa geração, porque, infelizmente, a gente já teve décadas de estudo nisso, já estamos com uma certa idade, para assim dizer. Isso que está acontecendo atualmente vai ficar para a geração futura. E é uma coisa muito importante que o Ministério do Trabalho considerou a ocupação de ufólogo, oficialmente falando, que isso vai servir de exemplo para os outros países do mundo. Então, eu acho que isso daí é que a gente tem que enaltecer. E é o objetivo dessa live, né?
E obrigado a todos pela participação, pelo convite. Eu fico lisonjeado na companhia de vocês todos, sabia? Então, obrigado por você ter vindo aqui também, participar com a gente. E aí eu vou deixar a conclusão da live, as considerações finais, né? E até a opinião dele aí, do nosso amigo doutor Júlio, né? Que é o comandante aí de toda essa iniciativa, né, que a gente consiga aí a profissão de ufólogo. Vou deixar com ele, primeiro que ele dê a opinião, o que é que ele acha da revelação aí, será que vai ser rápido, vai demorar, será que vão continuar do mesmo jeito, com o mesmo modus operandi, né, do governo americano? E que você encerre a live nas considerações finais, doutor Júlio, e a gente depois marca outras lives aí, depois, à medida que esse processo vai andando aí, da regularização aí da profissão. Então a gente pode fazer outras lives também, reunir os ufólogos, porque é muito interessante a nossa união, para que a gente possa também ficar mais forte. A gente sabe que a união faz a força. Então, Claro. quanto mais os ufólogos forem unidos, mais nós teremos a ufologia no Brasil reconhecida de uma maneira mais forte. Então, com você aí, professor Dr. Júlio, uma palavra para encerrar a live. Obrigado. Sí, Adriano, obrigado. Primero te responder a ese cuestionamiento importante de actualidad de ufología, ¿no? Y sobre a tu pregunta, si acontecerá una inminente revelación oficial, ¿no? Até você vou utilizar a frase que você perguntou, se vai ter um coelho que vai sair da cartola, né? E eu vou te responder dessa maneira. No meu ponto de vista e respeitando todas as opiniões, né? Algumas partes das ideias sustentadas, concordo, outras eu difiero. Na verdade, sobre revelações, né, oficiais para aceitar el fenómeno como algo real. La verdad, da cartola no solamente ya salió coelho, también salió gato y macaco. O sea, ¿né? O sea, ya ten suficiente revelación, actitud y posicionamiento, reconocimiento que antes no tinha acontecido. Y yo voy a repetir aquí que me refiero, ¿no? A lo que Valdir está colocando. Diciembre de 2017, New York Times, ¿no? Publica, no he negado, ¿no? Pelo gobierno americano, ¿no? De encontros de jatos de guerra filmados de ovnis y OSNIs, ¿no? Y después, ¿no? Poco después, aceptado pelo Pentágono como auténtico, y posteriormente un gobierno americano, na sala do Congreso, ¿no? Ser debatido, ¿no? Y ainda en 2023, ¿no? A NASA con 16 especialistas, ¿no? Cientistas de mayor gabarito, concluyendo que de una casuística de 800, 5% de ellos admitían que su conclusión era que eran o misterioso, inexplicable, sobrenatural. Ellos utilizaron todos sus términos para describir algo inexplicable. Ellos no utilizaron la palabra extraterrestre, acredito, por algún tipo de comando para ellos, ¿no? Mas ellos describieron que 5% de 800, ¿no? El proyecto Galileo do profesor Avi Loevi, ¿no? A sus publicaciones, sus proyectos, sus trabajos de presencia extraterrestre en el sistema solar, todo esto, na verdade, representa, ¿no? O sea, o coelho, que será o gato, o macaco. O sea, más que eso, ¿no? O que vamos a esperar? O sea, más que eso, ya no tem más, ¿no? Si a eso se acrescenta otras publicaciones como las contribuciones en América Latina do Final Contact Project, que fue una pesquisa donde se comprueba que en una parcela de contactados se puede considerar que tiene evidencia de contacto avanzado con transmisión de conocimientos, informaciones que pueden ser consideradas como una transferencia de tecnología. Entonces, la respuesta es, ¿qué más? A mi respuesta es, ¿qué más revelación, ¿no? Oficial da presencia de ellos para
quebrar o paradigma, né? Então, já não temos mais, então já está feita a revolução, né? E com respeito à atualidade, qual é a trascendência, né? A trascendência é que o momento atual que vive a humanidade, né, do risco do seu destino através de uma hecatombe nuclear, já seja originada no conflito Israel-Palestina, Coreia do Norte, conflicto de guerra de Ucrânia, India y Pakistán, escenarios de una guerra nuclear probable, escenarios de un desastre ambiental, como está ocurriendo, posibilidades, ¿né?, de amenazas biológicas como COVID, ¿né? Então, o momento atual da humanidade, né, é um momento que está associado, assim como os ovnis apareceram em oleadas, em ondas, depois de 1947, justamente quando desenvolvem a energia atômica, aplicam energia atômica, começam a fazer testes nucleares, desenvolvem os foguetes, né, confirmando a hipótese do zoológico, né, ou seja, que extraterrestres poderiam ter un planeta Terra como un zoológico, ¿no? Y cuando un ser humano está intentando salir del zoológico, ¿no?, a través de foguetes o se autodestruir a través de bombas nucleares, ellos comienzan a vigiar, a controlar, ¿no?, a tentar de evitar algún problema, ¿no? Entonces, sobre a actualidade, justamente o reconhecimento da ufologia e todo, faz parte, né, faz parte de um conjunto de esforços, né, feitos por seres humanos, talvez eles mesmos, né, como o Paulo Aníbal cita, né, e nós concordamos, né, a presença de extraterrestres no cotidiano, né, no cotidiano, a paisana, né, contribuindo para estes processos com uma alternativa, com uma chance a esse destino negativo que pode vir, né? E aí chegamos ao ponto de hoje, né? Hoje, este reconhecimento, né, que significa un punto de final, mas amanhã pode ser un punto de partida, né? Para, na busca de uma alternativa para a humanidade, né, que está em risco de uma autodestruição, tá? Bom, agradeço essa oportunidade para dar a minha opinião, né? Adriano, agradeço muito a você e os organizadores, né, deste live, agradeço também a participação de toda a comunidade ufológica de Brasil, né, da LASO, que sou o diretor, e também os ufólogos de outros países que participaram, tá? Então, para todos vocês, né, eu mando um grande abraço, né, e amanhã será outro dia, tá? Então, Obrigado. Obrigado a todos que participaram. Vamos encerrar a live. Obrigado pelo Boaventura, Valmir, que esteve aqui com a gente, o Edneu, meu amigo aí, Paulo Aníbal, Dr. Júlio, né? Aí, que é o comandante aí da iniciativa da profissão de ufólogo. Então, boa noite a todos. Até a próxima live. Estamos indo e de outras reuniões.